Quando eu vou começar a mostrar aquele primeiro arquivinho, desculpa, o último arquivo que eu mandei para vocês no Zap, que é um resuminho de função do primeiro e do segundo grau, tá? Então, eu vou passar por ele rapidamente aqui. Vocês já estudaram, só que eu sei que vocês esqueceram, né? Mas vai abrir para vocês aí na telinha esse arquivinho. Eu peguei de um site, né? Do um professor lá que está no YouTube, né? Que é Estude Matemática. Então, nessa primeira parte aqui do arquivinho, tem um resuminho sobre função do primeiro grau. Aí, assim, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever aí, tá? E se alguém quiser falar com áudio ou até mostrar aí a câmera, é só vocês pedirem aqui, escrevem na caixinha de texto aqui, que aí eu libero para vocês, tá? Falar ou até mostrar o vídeo de vocês aí, tá bom? Mas eu não vou obrigar ninguém a fazer, não. E aí, se tiver alguma dúvida, vocês escrevam aí, tá? Que eu estou acompanhando o chatzinho aqui. Ok, então. Então, essa é a primeira parte do arquivinho que eu abri para vocês, que foi o último que eu passei para vocês lá. Eu tinha esquecido de fazer o resuminho. Na verdade, eu fiz e esqueci de colocar no arquivo, né? Mas agora tá aí, não tem problema. É um resuminho de função do primeiro grau. Então, tem lá, ó, y igual a x mais b. O nomezinho matemático do azinho é o coeficiente angular, que é a inclinação da reta. E o b é o coeficiente linear, é onde a reta corta o eixo do y. Sempre assim, tá? Aí tem aqui como que a gente calcula o valor do A. Pode ser por tangente, se ele der o ângulo de inclinação da reta, então a gente calcula a tangente, que é cateto oposto pelo cateto adjacente. Mas a maioria das vezes a gente usa esse ΔY por ΔX. É quanto que variou no eixo Y e quanto que variou no eixo do X. Quando eu for mostrar a resolução dos exercícios, eu vou estar falando disso, tá? E aqui pode ser também o Y final menos inicial e X final menos X inicial, mesma coisa. O B já é mais fácil de guardar, é sempre o ponto que a reta corta o eixo do Y, certo? Então tá marcado bonitinho, tem um gráfico mostrando para vocês. Aí tem a questão dos sinais aqui embaixo, ó. Quando A é positivo, nós falamos que a reta é crescente, ela vai subindo. Quando o A é negativo, ela é decrescente, ela vai caindo. E se o A for zero, aí não é mais o primeiro grau, é uma função constante, ela fica paralela ao eixo do X. E a relação do B, né? O B pode ser positivo, pode estar acima do eixo do X. O B pode ser negativo, vai estar abaixo. Ou ele pode ser zero, passar em cima do zero. Tá? Então, isso aqui é rapidinho uma revisão de função do primeiro grau. Aí, na segunda página, eu coloquei uma revisãozinha rápida do função do segundo grau, que é o que a gente tem que saber, né? Então, a função geral, y igual a x quadrado mais bx mais c. Aqui ele mostra um gráfico, né? Então, o que vocês têm que lembrar? Ele colocou aqui embaixo da revisãozinha. Quando A maior que zero, boquinha feliz. Quando A menor que zero, boquinha triste. Aí o ponto principal da parábola, que é o vértice da parábola. Então, tem aqui a formulinha. X do vértice e Y do vértice. O X do vértice é menos B sobre 2A. E o Y do vértice é menos delta sobre 4A. Aí o delta, né? Tem que lembrar que é B ao quadrado menos 4AC. Aí ele nem colocou aqui. E aqui ele faz um passo a passo, né, de como montar o gráfico da função. Só que nas questões do Enem a gente não vai ter que montar, a gente vai ter que lembrar dos detalhes para daí ver qual que é a resposta certa, tá? Então esse breve resuminho vocês têm aí, depois vocês podem acompanhar. Aí agora eu vou resolvendo, né, o que eu preparei para hoje. Esse primeiro arquivo que eu tinha mandado para vocês, que é nada mais é do que alguns exercícios, né? Atividade função quadrática. Aqui, asfim quadrática. Ah, não. Espera aí. É outro. É aula online, né? Eu marquei como aula online. Tá aqui. Aqui já vai abrir já para vocês aí. Que são aqueles exercícios que eu pedi para vocês me entregarem. Tá? Então, eu vi lá que mais de 30 alunos me entregou. Só que como o prazo era ontem, né? Então, ainda não consegui corrigir. Mas eu vou corrigir e vou estar dando retorno para vocês lá. E aí eu já queria deixar aí os parabéns para a turminha aí, né, que a maioria está fazendo, quase aí 100%, sempre tem um ou outro que perde, acontece algum problema, né? A gente vai se adequando aí,
mas como foram mais de 30 alunos que me enviaram, então fiquei bem feliz aí que vocês fizeram, tá? Então, assim, vocês me enviaram, eu vou ainda analisar o que vocês enviaram, mas o que eu creio que vocês fizeram, né? Primeiro, tentaram fazer, não conseguindo, vocês foram para a internet ou para algum amigo e simplesmente colocaram lá, copiaram. Aí vai de cada um, né? Vocês têm essa liberdade, e como está online, né, a gente não consegue ver. E aqui eu vou tentar fazer da maneira mais fácil possível, tá? Então vocês vão perceber que, nossa, mas não foi assim que eu coloquei lá. Mas vê se vocês entendem do jeito que eu falo aqui. Porque vai ver que até o jeito que vocês colocaram lá, vocês não entenderam, né? E aí eu volto, tendo qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá bom? Aí aqui a Manu, aí o negócio de ficar amigo, né? Sim, aí esse quadradinho aí que aparece de ficar amigo, eu ainda não sei como funciona, tá? Mas no futuro próximo a gente vai descobrir. E daí vocês, a gente vai fazer uma rede aí de amizade, né? Creio que vai facilitar para construir salas no futuro aí, mas ainda não sei, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar então, vou fazer a leitura do exercício e explicar como que eu resolvi. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, já pode escrevendo aí, tá bom? Então vamos lá. O primeiro exercício, ó, caiu na prova do Enem 2018. E diz o seguinte, ó: uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, horizontal. Então aí nós temos um gráfico, né? Que ele descreveu tudo certinho. Eixo Y, a quantidade de litros que tem no tanque, e o eixo X é a distância percorrida em quilômetros. Tá? Agora vamos ver a pergunta. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é. Bom, então aqui, vou até trocar de página, né? O que eu pensei aqui para tentar deixar mais fácil para vocês, certo? Com certeza vai ser modo diferente que vocês acharem aí na internet, ou pode ser até o jeito que vocês fizeram diferente, tá? Mas o que eu fiz aqui, ó? Coloquei no arquivo bonitinho para vocês aí, ó. Primeiro, entender que é uma função afim, do primeiro grau, uma reta. Então, eu escrevi y igual a x mais b. Espera aí, deixa eu ver que alguém escreveu aqui. Anelisa, essa aí eu não entendi, foi nada. Não, a Ana, então, essa você não entendeu nada, é isso, Ana? Nessa primeira questão. Isso. Tá ok, então, Ana. Então, vamos lá, ó. O que eu fiz, então? Aí, explicando para a Ana e para todos. É, eu, por enquanto, eu só fiz a leitura e agora eu vou começar a resolução. Então, tenta acompanhar aí no arquivo o que eu fui resolvendo e aí para ver se você foi entendendo. Aí, se não entendeu, você pode escrever aí, tá? Um porquê de alguma coisa. Então, ó, começando. Como o desenho era uma reta, eu escrevi lá, ó, y igual a x mais b. Só isso, por ser uma reta. Aí, olha que eu fiz a observação aqui, ó. Como a reta intercepta o eixo do y no valor 50, já de cara eu consigo descobrir o valor do B. O B, que é o coeficiente linear, vale 50, que é onde a reta cortou o eixo do Y. Portanto, eu troquei aqui, ó. Então ficou Y igual a X mais, na onde tinha B, eu coloquei o número 50. Primeira coisa que eu observei. Então, isso que está lá naquele resuminho, pessoal. O valor do B é onde corta o eixo do Y. Como ela começou lá no 50, então ela cortou lá no 50. Então aí é 50. Aí o que eu anotei ali, ó? Com isso temos apenas duas alternativas. Então, se vocês olharem lá para as 5 alternativas, só tem duas possibilidades que aparecem o mais 50 lá, ó, que é a alternativa B e a alternativa D. A letra A aparece mais 500, ó, o B não é mais 500. A letra, a letra C também aparece mais 500, também o B não é 500. E a letra E, o B também não é 500. Então já eliminamos três, ó. Por isso que eu escrevi ali, ó.
Com isso, temos apenas duas alternativas. Porque das cinco alternativas, né? Só tem duas que aparecem o mais 50 lá. Beleza? Essa foi a primeira parte. Aí o que eu fiz na segunda parte? Escrevi as duas que me sobraram. A B e a D. O que tem de diferente na B e na D? O sinal de menos, ó. Na letra B está menos x sobre 10. Na letra desculpa, na letra D está x sobre 10. Um está mais, outro está menos. Então, aqui, o que a gente tem que lembrar lá do resuminho que eu passei ali naquele arquivinho? Que quando a reta é decrescente, o A é negativo, é um menos. Nem precisa achar o valor dele. Ó. A única que tem menos é a letra B. Então, até escrever aqui, ó. Como a reta é decrescente, olha lá, escrevi, ó, A menor que zero, negativo. Então, com isso, vai dar a letra B, que é a única alternativa que tem o 50 como a letra A e, por consequência, o A como sendo negativo. A Ana, né, que perguntou, e os outros, né? Vou escrever aqui. Alguma pergunta desse, pessoal? Pergunta. Desse primeiro? Tenho certeza que foi diferente do que vocês acharam na internet aí. Algum vídeo que vocês tenham visto, ou escrito. Espera aí que tem alguns que escreveram aqui, deixa eu ver. A Malu não, a Ana. Então nem precisava fazer conta? É isso aí, tá vendo? Por isso que a gente tem que treinar, pessoal, que vai ter alguns que vocês não vão fazer conta, não. É só lembrar desses dois detalhes. Quais foram os dois detalhes? Primeiro, onde corta o eixo do Y é o valor do B, 50. Sobrou duas alternativas. Agora precisa achar o valor do A. É positivo ou negativo? Negativo, porque é decrescente. Acabou. Não precisa fazer conta. Tranquilo por enquanto. Aí, beleza. Então, conseguiu captar essa daí, Ana? Deu para entender um pouquinho? Falei das características e aí a gente nem fez conta. Tudo bem? Beleza, então? Então eu vou para número 2, ok? Então, número 2 caiu na prova do Enem em 2017 e diz assim, ó. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. Então, aqui no gráfico, você percebe que foi até o dia 20 só. Mas ele continua até o dia 30. Então, é uma reta. Nem precisa completar. O que você tem que observar aqui no gráfico, né? Que agora a nossa reta está cortando lá no eixo do Y no menos 1.000. E ela vai crescendo. Vamos ler a pergunta. A representação algébrica do lucro L em função do tempo T é. Então, ó, o eixo do X é o tempo, o eixo do Y é o lucro. Deixa eu trocar de página aqui no meu. Aí eu escrevi a resoluçãozinha aí para a gente debater. Então, de novo, como é uma reta, eu coloquei y igual a x mais b. Aí depois eu escrevi assim, ó. Como a reta intercepta o eixo do y no valor menos 1.000, temos que o b é igual a menos 1.000. Olha lá, muito parecida do que a anterior, pessoal. Só que na anterior cortava no 50. Agora ela corta aqui embaixo no menos 1.000. Então o b é menos 1.000. Aí eu escrevi aqui, ó. Y é igual a x menos 1.000. Aí o que eu teria que fazer? Ir lá nas alternativas e olhar. Olha que fácil essa, pessoal. Só tem uma alternativa que tem o menos 1.000. Então vai ser a alternativa D. Aí até escrever aqui, ó. Como temos apenas uma alternativa, a D, com o valor de B igual a menos 1.000, a resposta é a D. Aí acabou. Também acho que vocês não viram assim na internet. Os caras fazem um monte de conta lá.
Deixa você maluco. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Alguma dúvida desse, pessoal? Desse número 2? Então, de novo, pela Ana que tinha falado aquela hora, sem fazer conta. Não tem que fazer conta. Giovanni, tá tranquilo. Raíssa também, tá ok. A Giovana, esse exercício foi o que eu mais gostei. Boa. Isso tá fácil, né? Então, assim, ó, para vocês perceberem que vai ter também, nesse ano, né? Vocês vão fazer a provinha lá, vai ter parecido com esse aí. Dá um ódio dessas contas. Pera aí, deixa eu ver com calma que eu falei. Dá um ódio dessas contas. Nem precisa de conta e buga a gente mesmo assim. Mas agora conseguiu, Malu, mesmo dando problema aí? Tranquilo? Sim? Então tá bom. Então, por exemplo, é isso que eu falei, pessoal. A gente tem que focar nesses mais fáceis. Vocês precisam pegar essas artimanhas, né? Esse treinar, para a hora que bater o olho lá na prova, fazer a mesma coisa aqui. Não tem que ficar, ah, que conta que eu vou fazer. Não, é detalhezinho que a gente usou bem simples aí. Aí o Leozinho perguntou, mano, por que tem três Léo? Ah, na sala deve ser? Algum entrou a mais aí, pessoal? Não sei. Não, acho que é o Leonardo, né? Bom, não sei. Tá ok? Posso passar então pro terceiro? Sem problema? Então eu vou pro terceiro, tá bom? Não desfoca do assunto. Não, então, mas é normal, tá vendo? Mesmo virtual, vocês têm aquela coisinha que quer falar, né? Muito bem, Maria Eduarda. Foco, por favor. Vou então pro terceiro, tá bom? E daí eu faço certinho no tempo, eu não quero extrapolar o tempo de vocês aí, que eu sei que vocês têm mais coisa pra fazer, né? Mas tá tranquilo, Léo. Beleza. Vamos lá. O terceiro diz o seguinte, ó. Um sistema de depreciação linear estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será zero, é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação. Então, o que vocês têm que entender desse gráfico aqui? Ó? De novo, que é uma reta, que ele vai começar com o valor lá em cima, e com o passar dos anos vai diminuindo esse valor. Por isso que a reta é decrescente. Ok? Então, na hora que chega lá 10 anos, ele não vale mais nada. Está no zero. Aí vem a pergunta. Ó. Uma pessoa adquiriu dois bens, A e B, pagando R$ 1.200 desculpa, 1.200 e US$ 900, respectivamente. Considerando as informações dadas, após 8 anos, então esse aqui vai ter que fazer conta, que esse deu uma judiada da gente, tá? Porque o gráfico vai até 10 anos, e aqui ele perguntou 8 anos. Qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens? Então, diferença é a continha de menos. Então, o que a gente tem que entender primeiro? A pergunta. Interpretar a pergunta. O que ele quer? Ele deu essa reta, só que ele vai querer calcular quanto que o bem A vale em 8 anos decorridos. Quanto que o bem B vale em 8 anos decorridos. E depois eu tenho que fazer a continha de menos, de um menos o outro, que ele quer o valor da diferença. Certo? Então aí eu comecei a colocar as contas. Então esse, pessoal, esse tive que fazer as continhas aí, tá? Então eu comecei aqui escrevendo o bem A. Então, como é uma reta, y igual a x mais b. Aí, pessoal, é importante, eu fiz o desenho para vocês entenderem, porque lá no exercício ele não coloca o número, né? Porque são dois valores. Então, eu fiz um para cada um separado, ó. Então, eu peguei aqui, ó, o primeiro, né? Como ele vale R$ 1.200, é o valor máximo lá em cima da reta. Aí, com o passar do tempo, até chegar a 10 anos, ele acaba. Então, a primeira coisa que eu fiz,
Troquei o B pelo 1.200, porque é onde a reta corta o eixo do Y, tá vendo? A gente usou isso nos dois anteriores também. Então, por isso que eu escrevi ali y igual a x mais 1.200, certo? Aí agora eu preciso calcular o valor do A, porque ele não quer saber nos 10 anos, né, que foi dado no gráfico, ele quer saber com 8. Então agora tem que fazer conta. Infelizmente, esse dá um pouquinho mais de trabalho. Né? Esse é do Enem 2017, dá um pouquinho mais de trabalho. Então o A, se vocês lembram do resuminho, né, é delta y por delta x. É quanto que ele variou aqui no eixo do y e quanto que ele variou no eixo do x. Aí eu coloquei aqui do lado, ó, A igual a 1.200 dividido por 10. Da onde que saiu isso, pessoal? O 1.200 é quanto que ele foi aqui no eixo do y. Do 0 até 1.200, ele variou 1.200. E o 10 é a variação no eixo do x. Então, 1.200 dividido por 10 vai dar 120. Só que aí, perceba que eu coloquei o sinal de menos. Lembrando que quando a reta é decrescente, é negativo, né? O A é negativo. Então, por isso que eu coloquei um menoszinho aqui na frente, tá? Então, aí, o que eu fiz? Como ele é negativo, né? Pois a reta é decrescente, que eu acabei de falar. Então, fica y igual a menos 120 vezes x mais 1.200. Então, eu só troquei o valor do A e do B na função. Aí, por que eu fiz isso, pessoal? Porque ele quer saber quanto que está valendo após 8 anos. E aí você tem que lembrar que o tempo, né, quantidade de anos, é no eixo do x. Então, basta eu trocar o x pelo número 8. Então, até escrever aqui, ó. Após 8 anos, implica x igual a 8. Então, eu pego essa funçãozinha que eu tinha construído, y igual a menos 120x mais 1.200, troco o x pelo número 8. Aí eu fiz essa continha, né? Menos 120 vezes 8 dá menos 960. Menos 960 com 1.200 vai então me sobrar $240. Então, com 8 anos, o bem A está valendo $240 só. Ele começou com 1.200, passaram-se 8 anos e agora ele está valendo só 240. Deixa eu perguntar aqui, né? Alguma dúvida até aqui? Eu fiz só um pedaço aí do exercício, né? Ó, você estava lavando louça, perdão pela atraso. Não, tranquilo. É o trouxa vulgo Pedro. Sem problema, tranquilo. É, eu vou acreditar que você está lavando louça, porque eu também lavo aqui em casa, tá bom? Então eu acredito em você, certo? Eu sei que a turma da sala não vai acreditar, mas eu acredito. Aí, tranquilo, tranquilo. Então, essa primeira parte foi aí, né? A Malu também. Minha mãe me coloca para lavar louça todas. É complicado. Não, não é complicado, não, cara. Você vai ver que isso é bom. Seu futuro, você vai ver que vai te ajudar bastante. A gente aprende a dar valor nas coisas, tá certo? Então não é complicado, não. É facilitado para a sua vida isso aí. Vai te fazer bem, tá bom? A Maria Eduarda também falou que tá bom, tá de buenas, então eu creio que tá tudo bem. Então eu vou seguir para o bem B, ok? Deixa eu esperar que tenha alguém digitando aqui. Eu não consigo enxergar. Ah, gostei da análise, vou lavar para a vida, é nóis. É boa. Bom, beleza, então, vou continuar aqui, ó. Então agora o bem B, então aí você chegou depois, né? Mas agora você pega essa parte, depois a gente junta as duas coisas, mas qualquer coisa depois você pergunta, tá? Também é uma reta, então y igual a x mais b. Só que agora o valor é de $900. Por isso que eu fiz questão de fazer o outro desenho aqui, ó, separado, tá? Então ficou ali, começando lá no 900 e termina com 10 anos. Então, de novo, como a reta está cortando o eixo do y no 900, o b vale 900. Então, ficou y igual a x mais 900. Aí, para achar o valor do a, que é o coeficiente angular, delta y por delta x. Aí eu vejo aqui no meu desenho, quanto que ele variou no eixo y? 900.
Quanto que ele variou no eixo X? 10. 900 dividido por 10 vai dar 90. Aí eu coloquei menos 90. Aí escrevi de novo. É negativo, pois a reta ela é decrescente, ela está caindo. Então tem que ser negativo o A, tá? Então ficou y igual a menos 90x mais 900. Então essa é a função afim, né, função do primeiro grau, do bem B. Agora, como ele quer saber após 8 anos, aí eu escrevi de novo. Após 8 anos, implica x igual a 8. Então vai ficar, no lugar do x eu coloquei o número 8. Então vai ficar menos 90 vezes 8 mais 900. Menos 90 vezes 8 dá menos 720. Menos 720 mais 900, sobra então $180. Então, o bem B, após 8 anos, ele vai custar $180. Vai valer, né? $180. Mas não foi essa a pergunta, né? Ainda bem que não tem essas alternativas aí. Nem o 200, não, o 240 tem, ó, que é a pegadinha, né? O 180 não tem. Porque a pergunta foi qual é a diferença entre esses dois valores após 8 anos. Eu escrevi aqui embaixo, a diferença entre os valores, 240 menos 180 vai dar 60. Então, portanto, é a letra B. Vou ver aqui de novo. Alguma pergunta desse aí, pessoal? Não, esse já deu um pouco mais de trabalho. Ele teve que fazer conta, montar a equação, achar os dois valores, substituir. Vamos ver alguém escrevendo. Beleza, tudo certo, tranquilo. Muito bem. Bom, então, esses 3 primeiros foram de função afim. Deixa eu só comentar que eu não falei no começo, né? Por que eu peguei esses 2 assuntos, pessoal? Porque se vocês se lembram, lá nas semanas passadas eu pedi para vocês olharem aquela tabela e eu fiz uma enquete com qual pedaço que vocês gostariam de estudar. Então vocês escolheram lá, né, álgebras de funções, né? Então a gente já fez um de expressão algébrica, foi a semana passada, e agora eu peguei função do primeiro grau e do segundo grau, que se você olhar naquela tabela de novo, é o que tem maior quantidade de questões, certo? Aí para a semana que vem, como ficou quase empatada, né, a enquete, aí eu vou pegar assunto do que ficou em segundo lugar. Aí eu coloco para vocês, coloco as videoaulas, vou preparar também a videoaula explicando alguma coisa. E aí a gente faz questionário e faz dessa forma aí, tá bom? Bom, muito bem. Vamos lá então. Agora o 3. Desculpa, o 4. O 3 acabou de fazer, né? O número 4 é do Enem 2015. E ele diz o seguinte, ó. Um meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van, pois realiza, com relativo conforto e preço acessível, quase todos os tipos de transportes, escolar, urbano, intermunicipal e excursões em geral. O dono de uma van, cuja capacidade máxima é de 15 passageiros, cobra para uma excursão até a capital de seu estado R$ 60 de cada passageiro. Se não atingir a capacidade máxima da van, cada passageiro pagará mais R$ 2 por lugar vago. Então, esses dados eu fui escrevendo aqui, tá, pessoal? Ó. Então, ó, 15 passageiros é o máximo, R$ 60 por passageiro. Cada passageiro pagará mais R$ 2 por lugar vago. Então, já escrevi esses dados aí. Depois, aí vem a pergunta. Sendo X o número de lugares vagos, a expressão que representa o valor arrecadado, V de X, em reais, pelo dono da van para uma viagem até a capital é. Bom, esse é de segundo grau, mas eu nem vou fazer muita conta. Então, de novo, né? Vai estar um pouco diferente do que vocês mandaram lá, que vocês pesquisaram na internet, viram vídeo aula e tudo mais, né? Ou fizeram do jeito de vocês. E aqui eu estou fazendo do meu jeito. Aí vocês têm que ver o que é mais fácil, né? Então, do meu jeito, o que eu fiz? Ó, X é o número de lugar vago. Então, eu comecei assim, ó. X igual a zero. O que significa X igual a zero? Que a van está lotada, está completa. Ou seja, eu tenho 15 passageiros.
Então, se a van estiver lotada, com 15 passageiros, cada passageiro paga R$ 60, eu fiz a continha aqui, ó. 15 vezes 60 dá R$ 900 arrecadado. Ok? Agora, o que eu fiz aqui, ó? Substituindo x por zero nas alternativas, eliminamos 3 alternativas, a A, a B e a D. Então, ó, vamos pensar aqui, pessoal, coisa rápida. Ó. Se o x igual a zero não tem lugar vago, eu tenho que arrecadar R$ 900. Então, eu fui aqui, ó, na alternativa A, eu até puxei aqui uma setinha, né? A alternativa A era 902x. O que significa isso? 902 vezes x. Só que como eu estou atribuindo x igual a zero, que não tem nenhum lugar vago, ficaria 902 vezes zero. Coloquei aqui, ó. 902 vezes zero dá zero. Então, não pode ser a letra A, porque se for x igual a zero, eu tenho que arrecadar 900. Não tem nenhum lugar vago. Então, não é a letra A. Fiz a mesma coisa para a letra B. No lugar do x, coloquei zero. Então, ficou 930 vezes zero. Dá zero. Então, com x igual a zero, não vou arrecadar zero, vou arrecadar 900, porque a van está lotada. E fiz também para a alternativa D, porque vai ficar 60x mais 2x ao quadrado. No lugar do x, eu coloquei zero. Então, ficou 60 vezes zero, mais 2 vezes zero ao quadrado. Então, ficou 60 vezes zero dá zero, zero ao quadrado dá zero, vezes 2 dá zero, zero mais zero dá zero. Então, tá vendo? Eu tenho 3 alternativas que, se eu trocar o x por zero, não dá 900, dá zero. Então, tá errado. Então, só nessa daí de fazer a continha com zero, eu já eliminei 3. E aí eu escrevi ali, ó, ficamos com letra C e letra E. Eu passo para outra página ali, ó. Bom, aí o que eu pensei, né? Para tentar fazer mais fácil. Eu chutei um número para o x, sem ser o zero, porque o zero eu já fiz. Então eu escolhi aqui o número 5, até para facilitar um pouco a conta. O que significa x igual a 5? Até escrevi lá, ó. Temos 10 passageiros e 5 vagas na van. Certo? Porque o x é a quantidade de assentos vagos. Então, qual que seria, quanto que cada passageiro tem que pagar se tiver 5 vagas? Vai ser os R$ 60, só que lembra que tem que pagar R$ 2 por cada assento vago? Então, como são 5 assentos vagos, eu fiz 5 vezes 2 dá R$ 10. Então, agora, se eu tiver 5 assentos vagos na van, cada passageiro vai ter que pagar R$ 70, que era os 60, e mais R$ 2 por cada assento vago. Então, ele vai pagar R$ 70. Aí, o que eu pensei? Como nós temos 10 passageiros, qual que vai ser a arrecadação? 10 vezes 70. Então, vai dar R$ 700, que é o V de X. Então, de novo, se eu tiver 5 vagas lá na van, eu só vou ter 10 passageiros. Cada passageiro vai ter que pagar agora R$ 70, porque tem esse lance do R$ 2 cada pago. Então, ele vai arrecadar R$ 700. Em outras palavras, o que a gente tem que entender? Se o x é 5, que eu acabei de escolher, o v de x tem que dar 700. Então, eu peguei as duas alternativas que sobraram, no lugar do x, coloquei 5. Aquela que der 700 é a resposta correta. Aí eu troquei aqui, então, ó, peguei a alternativa C. Ó, v de x é igual a 900 mais 30 vezes x. Troquei o x por 5, ficou ó, 30 vezes 5, dá 150. 900 mais 150 vai dar 1.050. Eu coloquei um F aqui de falso, né? Porque tinha que dar 700 e deu 1.050. Então aqui eu já ia concluir que seria a letra E. Mas eu fiz a continha aqui só para mostrar para vocês que dá certo. Ó. No lugar do x eu troquei pelo número 5. Ó. Então ficou aqui menos 30 vezes 5 dá menos 150. Aqui tem que fazer a potência primeiro, hein? Lembrem. 5 ao quadrado vai dar 25. 25 vezes menos 2 vai dar menos 50. Aí eu fiz 900 menos 150 menos 50 vai dar os 700. Então, é a letra E. Ok? Vamos lá, escrevendo de novo aqui. Alguma dúvida nesse aí, pessoal? Esse é do segundo grau, ó, que apareceu um x quadrado aí. Ó.
Mas você vê que em nenhum momento fiquei escrevendo lá f de x é igual a x quadrado mais bx mais c. Nada disso. Foi só pelo raciocínio. Só para entender, interpretar que o exercício estava falando. Alguém escreveu aqui. Não. Eita, não era para ir grande. Ah, não, tudo bem. Não tem problema não. Não, também o Pedro, ok. Vamos ver aqui o Lucão. Pode passar direto ou precisa ter o f de x? Como assim o f de x, ô Lucão? Não entendi a sua pergunta aqui. Pode passar direto ou precisa ter o f de x? O que seria isso? Eu não entendi. Vamos ver se ele coloca outra coisa. Espera aí que meu teclado tá mandando errado. Ah, tá. Parou de escrever? Não sei o que aconteceu. Você quer que eu posso abrir o seu áudio aqui? Você pode falar, Lucão. Pode ser? Ele disse que ele caiu. Caramba. Será? Ah, tá. Então tá bom, Leozinho. Eu vou fazer isso e depois qualquer coisa ele entra em contato aqui. Beleza, então. Então vamos lá. Mais um. É o último, né? É, eu separei 5 para vocês tentarem fazer lá. Vamos aqui ao último, então, ó. O último 5 aí caiu na prova do Enem 2013. Ó. Esse o texto não é tão grande, ó, tá vendo? Daria para vocês fazerem tranquilos, né? Ah, não, é só um comentário aqui. Só todo... Ah, vocês estão vendo os lugares que vocês estão sentados aí? Tá certo, mas eu vou continuar aqui, tá? Depois a gente. Eu até vou abrir os microfones depois se vocês quiserem falar alguma coisa, tá bom? Então vamos lá, o 5. A temperatura T, T maiúsculo, ou também Tsão, se vocês acharem melhor. Então, a temperatura Tsão de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, T igual a zero. Tsão é sempre bom, é verdade. E varia de acordo com a expressão. Tsão de Tzinho é igual menos T quadrado sobre 4 mais 400 com T em minutos. Ó, então esse tá bonitinho aí a função de segundo grau, tá? Só que em vez de estar com f de x, g de x, né, ele colocou Tzão e Tzinho. É a mesma coisa, né? Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Então, ó, qual o tempo mínimo de espera? Então tá lá, ligado o forno, né, com essa expressão aí. Só que ele fala que só abre o forno quando atinge 39 graus Celsius. Então o que você teria que entender ali da função? O T é os minutos e o Tzão de Tzinho é a temperatura, certo? Então, o que eu fiz aqui na resolução? Ó? Simplesmente troquei a temperatura por 39, certo? Bom, aqui também, pessoal, não sei se foi essa a resolução que vocês acharam na internet, né? Provavelmente não. Porque o que eu faço aqui, né? O que eu acho mais fácil, até para vocês, né, guardarem. Eu tenho aqui uma equação que ficou com uma fração. Então, como só tem um denominador, que é o número 4,
Para eliminar essa fração, não precisa ficar fazendo MMC, nada disso. Pega o número 4 e multiplica todo mundo da equação por 4. E daí automaticamente vai sumir, quer ver? Então, ó, até escrever aqui, ó, multiplicar por 4. Então ficou 4 vezes 39 dá 156. Aí aqui na hora que eu multiplico, ó, menos t quadrado dividido por 4 vezes 4, ó, dá para cortar os dois 4. Vai ficar só menos t quadrado. E o 400 que multiplica 4 ficou 1.600. Tá vendo? Ficou uma equação sem fração. Agora eu volto naquela parte fácil, né? Deixa a letra de um lado e o número do outro. Então eu peguei esse menos t quadrado, passei para o outro lado, ficou positivo. Do lado direito eu já tinha 1.600. O 156 que estava mais veio para cá menos, né? Operação inversa. Está somando, vem subtraindo. Aí eu fiz a continha, 1.600 menos 156, dá 1.444, só que está t ao quadrado, né? Para resolver esse problema, eu tenho que fazer a raiz quadrada de 1.444. Então, a raiz quadrada de 1.444. Aí eu fiz uma continha aqui do lado, para aquele, como a gente não tem calculadora, né, na prova do Enem, como que a gente faz raiz quadrada de número alto, né, número grande? Eu fiz um esqueminha ali do lado, ó. É o pensamento que eu faço. 30 vezes 30, pessoal, dá 900. Ou seja, a raiz quadrada de 900 é 30. Aí eu vou para o outro número que tem final zero, ó, 40. 40 vezes 40 dá 1.600. Então, a raiz quadrada de 1.600 é 40. Então, tá vendo que o 1.444 está mais do que 900 e menos do que 1.600. Então, aí, até com a ajuda das alternativas, né? Eu tinha lá o 38 e o 39. E por que eu escolhi o 38, né? Que é o que é certo, né? Porque, ó, como é 1.444, tá vendo que é final 4? O último número é o 4. Na hora que eu faço 38 vezes 38, eu tenho que fazer 8 vezes 8, que o resultado dá 64. Então, esse 4 aqui é o final lá do número lá, do 1444. Se fosse o 39, ó, 9 vezes 9 dá 81, final 1. Então, não é a resposta. Então, a raiz quadrada de 1444 é 38. É a alternativa D.